Amém, né? Ainda existe vida, ainda não acabou, né? Ô, mano, deixa pra mim branco aqui. Uma cor não muito branco, não. Né? Ainda há vida aí, né, irmãos? Deus, ele é fiel, irmãos. Ainda que aos nossos olhos carnais, né, nós podemos olhar e podemos ver que não tem jeito, né? Às vezes, muitas vezes nós podemos olhar e falar, não vai ter jeito, não vai ter como. Aí Deus fala, ainda tem vida aí. E aonde, amados, se tiver 1% de vida, 1% para Deus é bastante coisa, né? Vamos estar entrando na mensagem então e vai falar, irmãos. Hoje nós vamos falar um pouquinho sobre o nosso pai da fé, né? Abraão. Abraão é um homem a qual eu me espelhei, irmãos, muito sobre quando eu passei pelo procedimento com a minha filha, né? Sobre a aprovação que a minha filha passou juntamente aí. Eu me espelhei muito em Abraão, me vem essa passagem de Abraão. No momento que eu estava indo para o hospital com ela, Deus me trouxe essa memória de Abraão. Então eu gosto muito de pregar esta mensagem de Abraão, né? E no culto lá que nós tivemos lá em Quintão essa semana, fomos quarta-feira para lá, não, fomos sábado, né, para lá, e tivemos no culto lá, e Deus nos tocou muito forte nessa mensagem de Abraão. Então eu quero transmitir para você, eu quero repartir com você, eu quero trazer você sentir muito forte aquela alegria, né, de quando o Senhor Jesus nos abençoa no meio da provação, nos abençoa no meio da angústia, irmãos, porque só Ele para nos consolar, só Ele para nos dar graça e força para continuar mais umas milhas, né, neste mundo a qual o Senhor nos capacitou e nos escolheu para fazer a diferença. Então vamos lá, vamos falar um pouco de Abraão nessa noite. Abraão, que se encontra no capítulo 22, do verso 1 até o 3. Depois eu vou estar indo um pouco para trás, né? Em Gênesis, então. Gênesis, capítulo 22, o verso 1 e o 3. Depois eu vou estar retrocedendo para trás um pouquinho para você compreender mais um pouco da palavra do Senhor. Amém? Vamos estar então, Gênesis, do capítulo 22, do verso 1 até o 3. E diz assim, ó. E aconteceu depois dessas coisas que tentou Deus a Abraão e disse-lhe, Abraão, e ele disse, eis-me aqui. E aqui Jesus disse, né? Disse, toma agora o teu filho, o teu único filho Isaque, a quem amas, e vai até a terra de Moré, e oferece-o ali, em holocausto, sobre uma das montanhas que eu te direi. Então se levantou Abraão pela manhã de madrugada e albardou o seu jumento e tomou consigo 2 de seus moços, Isaque e seu filho, e fendeu a lenha para o holocausto, e levando-se e foi ao lugar que Deus lhe tinha dito. Aqui Deus fala para Abraão, Abraão, pega o teu filho, o teu único filho, Isaque, e vai para o lugar que eu te mostrarei. Né? Agora vamos ver. Vamos voltar um pouquinho para trás, que já vamos voltar na mensagem do capítulo 20, no capítulo 22. Agora no capítulo 12, irmãos. Aqui no capítulo 12, Deus chama Abraão e ele faz uma promessa. Que promessa é essa, pastor Juné? O próprio seu filho Isaque. Você quer ver uma coisa? Aqui, ó, ora, o Senhor disse a Abraão, sai-te da tua terra e da tua parentela, e da casa que teu pai, para a terra que eu te mostrarei. E far-te-ei uma grande nação, e abençoar-te-ei e engrandecerei o teu nome, e tu serás uma bênção. E abençoarei os que te abençoe, e amaldiçoarei os que te amaldiçoem. E em ti serão benditas todas as famílias da terra. Então aqui Deus fez uma promessa para Abraão. Abraão, sai da tua terra e sai da tua parentela. E vai, e eu te darei uma nação, abençoar-te-ei quem te abençoa, amaldiçoarei quem te amaldiçoa. E abençoarei os que te abençoem, e amaldiçoarei os que não te abençoem. E em ti serão benditas todas as famílias
dessa terra, né? E aí, ali no capítulo 15, irmãos, Deus vai animar Abraão e vai prometer um filho a Abraão. Veja bem, que lá no capítulo 12, Deus falou para Abraão: Abraão, sai da tua terra, sai da tua parentela. O que Deus quer falar para nós, irmãos? Pastor Junei, sai da tua zona de conforto. Quando ele fala da tua terra, da tua parentela, irmão, não é nós abandonar nossa família, mas nós deixar nós um pouquinho a nossa família aqui e fazer a vontade do Senhor. Aqui Deus fala: Junei, sai da tua zona de conforto e vai para o lugar que eu vou te mostrar. Abraão fez isso. E agora no capítulo 15, no mesmo Gênesis, irmãos, Deus anima Abraão e promete-lhe um filho. Você quer ver? Capítulo 15, do verso 1 até o 4. Depois dessas coisas veio a palavra do Senhor a Abraão em visão, dizendo: não temas, Abraão, eu sou o teu escudo, o teu grandíssimo galardão. Então disse Abraão: Jeová, que me has de dar, pois ando sem filho, e o mordomo da minha casa é o Damasceno Eliezer. Disse mais Abraão: eis que me não tens dado semente, e eis que um nascido na minha casa será o meu herdeiro. E eis que venho a palavra do Senhor a ele, dizendo: este não será o teu herdeiro, mas aquele que eu te der será gerado, este será o teu herdeiro. Então aqui Abraão agora questiona: eis que não tens dado semente, e eis que um nascido da minha casa será o meu herdeiro. E aqui Deus falou: não, o que tu produzir, eu vou te dar um para ti, Abraão, vai ser teu, vai ser o teu filho. Agora, irmãos, imagina uma coisa nesta noite. Vamos voltar lá para o capítulo 22 de novo. Vamos voltar para o capítulo 22 aqui. Aqui você pode compreender um pouquinho, né? Que no capítulo 12, Deus chama Abraão e faz uma promessa. No capítulo 15, Deus anima Abraão e reforça a promessa: vou te dar um filho, Abraão. Irmãos, e a Bíblia nos relata, irmãos, que Abraão, quando recebeu a promessa, quando Deus prometeu a Abraão um filho, falou: Abraão, vou te dar um filho. Abraão tinha 75 anos de idade. 75 anos de idade. Deus foi cumprir esta promessa na vida de Abraão quando Abraão completou 100 anos de idade. Então, irmãos, de 75 até os 100 anos, aí percorreu 25 anos percorrido. Abraão no trilho, caminhando, louvando e agradecendo o nome santo do Senhor. Por isso que Abraão é o nosso pai da fé, irmãos. Agora você vai ver uma coisa. No capítulo 12, Deus, ele chama Abraão para a promessa. Ele chama Abraão: sai da tua terra, sai da tua parentela. No capítulo 15, Deus anima Abraão e ele faz uma promessa que é dar o seu filho. Agora você vai ver uma coisa. E no capítulo 22, a qual nós estávamos lendo agora há pouco tempo, diz no texto cabeçalho ali em cima, você que está acompanhando através da sua Bíblia aí, você vai ver lá assim, ó: Deus manda Abraão matar o seu filho Isaque. Agora confundiu você. Agora você vai estar pensando assim: pastor Junei, como é que Deus chama Abraão no capítulo 12? Como é que Deus chama Abraão no capítulo 12 e no capítulo 15 ele promete um filho para Abraão? E Abraão esperou 25 anos, ele tinha 75 anos, esperou 25 anos, completar com 100 anos, para receber a bênção do Senhor. E agora Deus manda matar Isaque, o seu filho, a qual tanto ele esperou esse tempo chegar por 25 anos. Vamos entrar na mensagem de novo. No versículo 5,
no capítulo 22. E disse Deus a Abraão, seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos até ali, e havendo adorado, tornaremos a vós. Irmãos, veja a fé tão grande deste homem, irmãos. Tu imagina, irmãos, eu e você esperar uma bênção do Senhor por 25 anos e Deus nos abençoar, porque não é homem para que minta e nem filho do homem que venha se arrepender que ele tenha dito. Se ele falar que vai te abençoar, se ele falou que ele vai te levar aos 4 cantos do mundo, se ele falar que vai te usar na face dessa terra, irmãos, ele vai te usar, só que o tempo é dele. E hoje em dia, meus amados, tem tantas pessoas que Deus fala: eu vou te abençoar, eu vou te usar, só que é para amanhã, mas não é para amanhã. O tempo é do Senhor, o tempo não é nosso. Irmãos, eu recebi tanta promessa nesta caminhada, qual eu estou com Cristo, só que o tempo é dele. E ele sabe o tempo certo, ele sabe a hora certa de alcançar a bênção para nós. Nós só temos que continuar que nem Abraão, continuar marchando, continuar glorificando, continuar exaltando o nome santo do Senhor. E aqui Abraão agora pega e fala assim, ó: ficai aqui. E disse Abraão a seu moço: ficai-vos aqui com o jumento, e eu e o moço iremos ali, até ali, e havendo adorar, tornaremos para vós. Abraão levou 2 pessoas junto, fora o seu filho Isaque. E falou: ó, vocês ficam aqui. Eu e o moço vamos ali adorar. E dali um pouquinho já estamos voltando de novo. Irmãos, Abraão sabia, ele tinha fé tremenda, que Deus não ia permitir que ele matasse o seu filho. Ele tinha essa fé. Mas para ele cumprir essa fé, ele tinha que obedecer à risca a palavra do Senhor e o pedido de Deus vivo. Irmãos, muitas vezes, irmãos, eu amo os meus filhos, amo de paixão, amo a minha família, mas muitas vezes, irmãos, tem seres humanos que busca mais a presença dos seus próprios filhos, a presença da sua própria esposa, a presença da sua própria família, e esquece de glorificar e exaltar o nome santo do Senhor. E a Bíblia nos ensina, irmãos, que em primeiro lugar tem que ser o Senhor Jesus Cristo da nossa vida. Porque Ele que nos guarda de todo mal, irmãos. Se não fosse Ele, nós estávamos lascados. Se não fosse o Senhor Jesus Cristo, irmão, morrer por nós na cruz do Calvário, nós estávamos lascados neste mundão velho. E aqui Abraão, então, falou assim: espera aqui, nós vamos lá adorar, e havendo adorar, nós vamos voltar. Ele falou: vamos voltar. Nós vamos voltar. Ele não falou: eu vou lá adorar e eu vou voltar. Não, ele falou: nós vamos lá adorar e vamos voltar. No versículo 6: e tomou Abraão a lenha, o holocausto, e pô-lo sobre Isaque, o seu filho. E ele tomou o fogo e o cutelo na sua mão, e foram ambos juntos. Abraão pegou o cutelo, pegou a lenha, pegou Isaque e falou: ó, Isaque, filho, ó, vamos trotear, vamos marchar, vamos subir agora. Vamos lá para onde Deus mandou. No versículo 7: então falou Isaque a Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E ele disse: eis-me aqui, meu filho. E ele disse, Isaque: eis aqui o fogo e a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, agora pensa comigo um pouquinho aqui. Deixa Deus operar na sua imaginação, deixa a palavra de Deus entrar na sua mente e pense um pouco comigo. Abraão esperou 25 anos para que a promessa venha a se cumprir. Agora pensa comigo, irmãos, Deus pedindo a Abraão que venha se sacrificar o seu filho. Agora, se coloca um pouquinho no lugar de Abraão. No versículo 7, então falou Isaque, o filho de Abraão, seu pai, e disse: meu pai. E Abraão disse assim, ele disse: eis-me aqui, meu filho. Ele disse: eis aqui o fogo
eis aqui a lenha, mas onde está o cordeiro para o holocausto? Irmãos, tu imagina Abraão subindo, indo para o lugar onde Deus mandou ele ir para oferecer e fazer o holocausto lá. Agora tu imagina a cabeça daquele homem, irmãos, quando o seu filho fez essa pergunta. Vamos imaginar agora eu e você aqui levando o nosso filho de mãozinha dada, subindo e levando para o holocausto. É uma fé muito tremenda, irmãos. É esta fé que eu e você temos que ter nos dias de hoje. Não olhar para o momento que estamos vivendo. Não olhar para a dificuldade que eu e você estamos enfrentando. Não olhar para o deserto que eu e você estamos passando. Mas temos que ter a convicção e a certeza, irmãos, que lá à frente Deus já está dando a vitória. É esta fé, irmãos, que Abraão tinha. Ele já estava crendo na vitória. Mas só que ele teve que ir, ele teve que cumprir para que isso fosse acontecer na nossa vida. Então o que Deus quer falar para mim e para você nesta noite? Você não se preocupe com a dificuldade, não se preocupe com o deserto, não se preocupe, irmãos, com as calúnias que têm se levantado contra mim e contra a tua vida. Não olha para o ser humano da face da terra, mas continua marchando, continue glorificando, que logo, logo ali a vitória está perto. Logo, logo a vitória está chegando, irmãos. No versículo 8. Agora veja bem, meus amados, o que disse Abraão. E disse Abraão: Deus proverá para si o cordeiro para o holocausto, meu filho. Assim caminhamos ambos juntos. Deus proverá para si no momento certo, na hora certa, o livramento para o meu e para o teu problema. O livramento para mim e para a tua luta, para a tua provação. No momento certo, Deus proverá. Irmão, você está passando por uma luta, por uma provação, não pare de glorificar o Senhor Jesus. Deixa Deus trabalhar, aprenda a entender qual é a boa e a vontade de Deus para a sua vida. Não deixe, irmãos, com nossos olhos carnais, não deixe nos abalar nossa fé, mas continue glorificando e exaltando o nome santo do Senhor, porque no momento certo, na hora certa, Deus vai prover. Vamos continuar aqui. No versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera. Edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, amarrou Isaque, o seu filho, e deitou-o sobre o altar, em cima da lenha. Então, chegou ali Abraão com o seu filho, arrumou o lugar do holocausto ali, botou a lenha ali e botou Isaque, seu filho, em cima. Imagina a cabeça desse pai. Imagina então a mente desse filho, porque lá você se lembra que Isaque perguntou: pai, aqui está a lenha, aqui está o fogo, aqui está o cutelo, e cadê o cordeiro? Então Isaque não sabia que ele ia ser o cordeiro naquele momento. Mas ele se lembra que Deus falou, que Abraão falou: meu filho, Deus proverá no momento certo. Agora tu imagina a cabeça desse menino, vendo seu pai ali arrumar o altar, vendo botar a lenha, e esse menino ele olha para tudo que é lado. Ah, mas cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro? Cadê o cordeiro qual o pai falou que Deus vai prover o cordeiro? E agora tu imagina quando Abraão pegou Isaque e botou sob cima do altar, sob cima daquelas lenhas qual foi preparado, e botou ali e amarrou ali. Tu imagina a cabeça desse menino, meus amados. E no versículo 9. E vieram ao lugar que Deus lhe dissera, edificou Abraão ali um altar, e pôs em ordem a lenha, e amarrou Isaque seu filho, e deitou sobre ele o altar em cima da lenha. Versículo 10. Estendendo Abraão a sua mão, tomou o cutelo, faca, ele pegou a faca,
Ele pegou o cutelo para imolar o filho, para sacrificar o filho. Irmãos, é muito forte isso. Tu imagina o desespero desse menino, amarrado, sob cima daquela lenha, ver o seu próprio pai pegar o cutelo, a faca, para fazer ali o sacrifício, o que Deus tinha mandado. Mas o mais lindo agora, no versículo 11. Vou ler o 10 de novo para você compreender um pouquinho mais. Estendendo a mão a Abraão, a sua mão, e eu tomou o cutelo, a faca, para imolar o seu filho Isaque. Mas, versículo 11, o anjo do Senhor lhe bradou desde o céu e disse, Abraão, Abraão. E ele disse, eis-me aqui. Irmãos, Deus só vai agir, irmãos, e só agiu quando Abraão obedeceu à voz de Deus e se locomoveu. Irmãos, você se lembra que lá no começo, no versículo 12, Deus falou para Abraão, Abraão, sai da tua parentela e sai da zona de conforto, Abraão, e vai para o lugar que eu te mostrarei. E você se lembra que no capítulo 15, Deus animou Abraão e fez a promessa do Isaque. E você também se lembra que foi mencionado aqui que Abraão tinha 75 anos. E Deus prometeu com 75 filho a Abraão, prometeu Isaque a Abraão, que era o seu filho. Abraão tinha 75 anos e foi cumprir essa promessa com 100 anos. Então ele esperou 25 anos a ser cumprido. Agora Deus fala para Abraão no capítulo 22. Deus manda matar o seu filho Isaque. E passou por toda essa história até subir ao altar lá para sacrificar o seu filho. Aí lá chegando lá, arrumou o altar, esticou a lenha, botou Isaque, amarrou Isaque, pegou o cutelo, a faca, e na hora que ele foi amolar, foi matar Isaque, Deus bradou do céu. Mas o anjo do Senhor lhe ordenou, dizendo dos céus, e disse, Abraão, Abraão. E Abraão, opa, essa voz eu conheço. Eis-me aqui, Abraão responde, eis-me aqui. Versículo 12. Então disse, não, aqui agora é o anjo, Jesus falando para Abraão. Então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faça nada, porquanto agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu filho, o teu único filho. Aleluia. Abraão não negou o seu filho para Jesus. Por que não negou? Porque quem foi que deu o filho para Abraão? Não foi Jesus? E tu acha, meus amados, que Deus dá e tira? Não. Deus não vai te dar uma bênção para você e vai tirar de você. Ele só vai tirar de você se você começar a adorar a sua bênção e esquecer de Jesus. Você entenda isso, porque que Deus tem a bênção, mas é no momento dele, na hora dele, no momento certo que ele tem que dar. É ele que sabe o momento, a hora, para você receber a sua bênção. E você compreende e entende por que tem gente, irmãos, que não consegue firmar na presença do Senhor, porque ora e quer oração para amanhã. Ah, Senhor, eu quero um carro, se não me der um carro eu não vou te adorar. Ah, Senhor, eu quero uma casa boa, se não me der uma casa boa eu não vou te servir. Irmãos, nós temos que entender uma coisa, que quem precisa de Deus somos nós. Deus não precisa de nós, meus amados. Deus sem nós, ele continua sendo Deus, meus queridos. E nós sem Deus, nós temos um miserável na face da terra. Só que nós temos que compreender uma coisa, que no momento certo, Deus vai dar o livramento. No momento certo, Deus vai dar o escape. E no momento certo, Deus deu o cordeiro para Abraão. Mas Abraão, uma coisa que nos ensina muito forte, irmãos. Abraão, ele tinha fé, ele teve fé, ele é nosso pai da fé. Mas o principal também, ele teve ação. Você se lembra que eu falei no começo da live que a fé
é de ouvir e ouvir a palavra do Senhor, mas você também se lembra que eu falei que a fé sem obra ela é morta? Irmão, se Abraão não fosse sair lá no começo, lá no capítulo 12, sair da parentela dele e fazer toda aquela trajetória que Deus tem mandado para ele, ele ouviu, mas ele teve que ouvir, se levantar da sua zona de conforto e seguir à risca o que Deus tem mandado para ele. Glória a Deus. No versículo 12, então disse, não estenda a tua mão sobre o moço, e não lhe faças nada, porque agora sei que temes a Deus, e não negaste o teu único filho, o teu unigênito. Então levantou Abraão os seus olhos e olhou, e eis um cordeiro detrás dele, travado pelas suas pontas num mato. E foi Abraão e tomou o cordeiro e ofereceu-lhe em holocausto em lugar do seu filho. Aleluia. Abraão foi obediente a Deus. Levou o seu filho ao holocausto, porque ele sabia que Deus ia prover o cordeiro. Só que Deus queria ver em que estava baseado a fé de Abraão. Irmãos, nos dias de hoje, irmãos, tem pessoas que passam por lutinhas pequenininhas, irmãos, e larga Jesus, questiona Jesus. Por que isso, Jesus? Por que aquilo? Ai, Senhor, eu não aguento mais. Ah, Senhor, mas não, eu não consigo. Irmãos, se nós cremos num Deus poderoso, que cura, liberta e transforma, nada vai calar a nossa boca de proclamar a palavra do Senhor. Nada vai nos entristecer e nos impedir de continuar fazendo a obra do Senhor Jesus. Abraão aqui nos fala e nos ensina através da palavra do Senhor que ele foi obediente à voz do Senhor e teve atitude e foi até o holocausto. E lá apresentou o seu filho. E quando Deus viu a sua tremenda fé, a sua baita fé que ele tem em Deus, Deus falou, Abraão, para lá, não bota mais a mão no moço aí, no seu filho, o teu único filho unigênito. Abraão, olha para trás agora. E pega aquele cordeiro ali, e ali tu pega ele, tira o teu filho daí, Abraão, e bota ele aí, e oferece ele para mim. Abraão foi lá e fez isso. E Abraão, irmãos, ele é o pai da fé. Vamos nos espelhar em Abraão. Se você está passando por problema, por dificuldade, irmãos, não te desespere. Não pare de lutar. Mas continue lutando com o Senhor Jesus Cristo. Para encerrar, no capítulo 12, ele chamou Abraão o nome daquele lugar, o Senhor proverá donde se disser até o dia de hoje, no monte do Senhor proverá. Então eu quero dizer algo para você nessa noite. Não importa a provação que você está passando. Não importa o deserto que você está passando. Não importa a enfermidade que você está passando. Mas não pare de adorar. Porque no momento certo, na hora certa, Deus vai provar. Deus vai erguer as suas mãos sobre a sua vida e vai te abençoar. Mas entenda, irmãos, que é no momento dele. É no momento dele que ele vai fazer algo diferente na sua vida. É no momento dele que ele vai te dar a vitória. É no momento dele que ele vai te dar o livramento. Ele é poderoso e fiel para cumprir todas as palavras a qual ele tem dito sobre a sua vida. Eu agradeço aqui a oportunidade, mais uma vez, poder fazer mais esta live. Eu agradeço aqui a todos aqueles que entraram na live, que Deus possa abençoar a sua casa, a sua vida. E agradeço as 3 pessoas que estão na live até agora comigo. Entrou ali também, né? A Lenir. Deus abençoe a Lenir, a sua família. Lenir Oliveira, né? Filha lá do tio Leonto. Deus abençoe a sua família, a sua casa, em nome do Senhor Jesus. Eu quero só agradecer a você
e que você venha ter esta fé de Abraão, né? Que você venha ter essa fé de Abraão a cada dia. A cada dia. Esta fé que nos faz, irmãos, a cada dia romper em fé. A cada dia, só Deus sabe, meus amados, só Deus sabe a semana que você passa. Só Deus sabe as afrontas que você passa. Só Deus sabe as calúnias que você passa. Mas só Deus sabe que você muitas vezes chega na live quebrado, moído, entristecido, angustiado. Mas você chega e Deus tem dado uma palavra de conforto, de ânimo, para que você possa mais uma semana fazer este ato de assistir a live. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. É desse jeito, meus amados. É desse jeito que Deus trabalha, né? É desse jeito que Deus vai trabalhando na minha e na tua vida. E o nome do Senhor vai sendo glorificado. E só assim, irmãos, só assim eu e você vamos conseguir a marchar neste mundo, irmãos, tão horrível. Irmãos, quando eu falo mundo, eu não falo as pessoas que estão no mundo, eu não falo a sociedade, eu falo o sistema, irmãos, a qual o mundo está oferecendo. Porque a Bíblia fala, a palavra de Deus fala, que o mundo já és do maligno. Então o mundo não tem esperança mais, irmãos. A cada dia aí é pior. Se a Bíblia fala, para Deus fala que o mundo já és do maligno, o que nos espera, irmãos, é continuar firmes na presença do Senhor. Ele vai nos livrar de todo mal. E se você passar por alguma luta, alguma provação, alguma enfermidade, não murmure, mas glorifique a Deus e continue glorificando a Deus, porque a palavra do Senhor também fala, em tudo dai glória. Amém? Aí você talvez está até pensando, pastor Jean, mas tu não sabe o que eu passo. Irmãos, eu não sei o que você passa, mas eu sei o que eu passei. E Deus tem me dado o livramento e me abençoado. Passei com a minha esposa, né? Passei com a minha esposa, estourou a apendicite nela, irmãos. Ficou 7 dias a apendicite estourada. Fomos para o Hospital do Conceição, isso foi em 2017. Fomos para o Hospital do Conceição. 2015 isso aí aconteceu. Né? Isso foi 2015. Aconteceu. Imagina uma pessoa ficar com a apendicite estourada dentro dela, irmãos. Era para ter dado uma infecção generalizada e levado a óbito. Deus nos deu esse livramento. Deus deu livramento também sobre a cura do câncer na medula na minha filha, né? Então tudo, irmãos, tudo dá glória. Deus dá o momento certo, na hora certa, Ele vai te alcançar a vitória. O segredo desta mensagem nesta noite, irmãos, é nós saber ouvir a voz do Senhor e saber nos posicionar, nos locomover para onde o Senhor quer que nós vá. O que eu e você, irmãos, temos que aprender, sabe o que é? É quando você estiver passando por provação, irmãos, não dê ouvido para as pessoas que não têm palavras baseadas na palavra do Senhor para te conduzir no caminho certo. Porque tem pessoas que não vai compreender, irmãos. Tem muita gente que vai dizer para você, você tem que fazer tal coisa, isso e aquilo, mas não é isso que Deus quer que você faça. Então nós temos que ter que nem Abraão. Ouvir a voz de Deus, irmãos, a voz de Deus, e seguir o caminho qual Deus está mandando nós seguir. Eu estou me segurando aqui para não falar algo a qual Deus nos provou também, irmãos. Nós seguimos à risca a palavra do Senhor, a voz do Senhor. Mas no momento certo, na hora certa, eu vou falar para vocês. Né? E eu vou mostrar para vocês. Eu tenho prova. Está guardadinha. Mas no momento certo, entenda o que eu falei, né? Tudo é no momento certo. Não é que Deus falar para mim amém, aí eu vou transmitir para você e vou mostrar para você. Aí você vai ver mais um testemunho. Está guardadinho. Mais um testemunho para contar para você que Deus é Deus. Né? Uma certa feita, já vou estar terminando. Uma certa feita um irmão chegou para mim, né? O irmão da igreja aí chegou para mim e falou assim, pastor Junei, faz tempo que eu não vejo Deus operar. Eu falei para ele, abençoado de Jesus, te posiciona. O Deus é o mesmo lá no começo de Gênesis, lá no Velho Testamento, é o mesmo Deus até hoje. O que temos que fazer é nos posicionar, fazer que nem Abraão,
Ouvir a voz de Deus, se posicionar e deixar Deus fazer parte da nossa vida. Amém? Muito obrigado então, né? Já falei demais aqui. Não quero cansar vocês também, que todos vocês que estão na live aí trabalham, os que não trabalham tem que levantar cedo de qualquer maneira, né? Então, ali, irmão, só para encerrar aqui, a Fernanda, ele botou que linda, que leitura maravilhosa. Amém? Deus abençoe, em nome do Senhor venha ser glorificado. Meu irmão disse ali, uma boa, ótima noite a todos, uma abençoada semana. Amém, né? Que Deus possa nos abençoar fortemente aí. E cremos, né? E cremos na oração que foi feita aqui sobre aquelas pessoas que pediram aqui a oração, né? Cremos que Deus essa semana vai estar agindo aí. E na outra live eu já quero estar ouvindo aí o testemunho, né? A Fernanda ali, quando ela botou ali também ali, ó. Essa leitura foi certo em nossas vidas. Deus está prosperando em nossas vidas. Vamos morar em Santa Catarina. Passamos por muitos obstáculos, mas a nossa fé é maior. É isso aí. É bem assim mesmo que funciona, né? Colocando Deus no caminho, né, das nossas vidas, irmãos. Deus, ele está conosco. Eu não sei, mas aqui eu pensando agora aqui na minha cabeça, né? Talvez como o meu irmão Gilcinei lá e a sua esposa Fernanda conversaram, eu creio que conversaram entre eles ali, né? E tomaram a atitude de ir para Santa Catarina. Isso é meu pensamento. Creio eu que pessoas disseram para mim, vocês são loucos, vender aqui, sair daqui, né? E ir para Santa Catarina. Né? Creio eu que alguém chegou a comentar isso, né? Mas aí vê, né, o que Deus faz, né? Ouviram, conversaram ali entre eles dois, se concordaram e Deus está abençoando. É assim, né? É ouvir a voz de Deus e ir para onde Deus quer que vá, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado também ali o Andrew, né? Que estava lá juntamente com meu irmão lá assistindo a live. Deus abençoe, Andrei, né? Ele botou ali que Deus abençoe a todos. Então tá, irmãos. Muito obrigado aí pela live, né? Que podemos... meu irmão botou ali assim... Ouve isso, né? É isso aí, né, irmãos? É isso aí. Mas Deus é maravilhoso. Ó, que Deus, meu irmão Gilsunei, Fernanda, que Deus possa enriquecer vocês aí, né? Que vocês venham ser prósperos. E aonde você botar a mão aí, a Fernanda, né, o meu irmão o Andrei, onde botar a mão em Santa Catarina, hein? Deus vinha curar, vinha libertar, vinha transformar. E onde você botar a planta dos vossos pés, Deus venha dar por você por herança, e o nome do Senhor vai ser glorificado. Muito obrigado a todos que estiveram na live aí. E a hora que der, aí eu vou só esperar passar esse primeiro do ano e Natal aí. Eu vou estar me agendando no serviço ali e vou estar indo em Santa Catarina fazer visita para vocês em nome do Senhor Jesus. Até a próxima segunda-feira, se Deus quiser. Tchau, uma boa noite, um forte abraço.